Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez no nosso canal Abraços Históricos, né? Vamos abraçar um pouco, né, a história. Chegaram aqui no nosso canal algumas perguntas, né, sobre como é que é essa coisa de divisão do poder, né? Porque está se falando tanto nas redes sociais, na mídia tradicional, não é? O conflito aí aqui no Brasil entre os três poderes, legislativo, executivo, judiciário, né? Eu diria que 98% dos países no mundo hoje adotam esse sistema tripartídico, de três poderes, independentes entre si, nenhum julgando, subjugando o outro. Essa história, ela vem do início, da metade do século XVIII. Início do século XVIII já se falava isso. Na realidade, quem cria os três poderes é um filósofo chamado Montesquieu. Termina em E-U, mas se fala E. Essas duas vogais, o A-E e o U em francês, tem som de E. Montesquieu. Então, Montesquieu, exatamente quase chegando na segunda metade do século XVIII, em torno de 1748, 49, 1750, né, escreve alguns livros. E um desses livros ele cria os três poderes, executivo, judiciário e legislativo, né? Para quê? Qual era a intenção de Montesquieu? O que existia antes? Era o poder absolutista, o poder monárquico, onde os reis, imperadores, czares, tinham poderes totais, poderes absolutos, acima da própria lei, né? Eles eram o poder moderador, eles eram o único poder, né? Comandavam o exército, comandavam a burocracia do Estado e assim agiam. E na tentativa de diminuir esse excessivo poder do monarca, do governante, foram criados os três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, por Montesquieu, certo? Caberia ao monarca comandar um único poder, o executivo, chefe do executivo, e não está acima dos poderes, né? Lembrando que isso se dá na segunda metade do século XVIII, onde há uma série de revoluções, época da Revolução Francesa, época da independência das 13 colônias. É aí que surge as ideias iluministas. Dentro dessas diversas ideias, desses filósofos, diversos filósofos que pertenceram a essa época, destaca-se Montesquieu com a ideia de divisão dos poderes, né? É engraçado que no Brasil tudo é um pouco diferente, né? A nossa primeira Constituição, que data de 1824, mas nós não existimos desde 1500? Não. Nós éramos uma colônia portuguesa, né? E o período colonial termina com a independência em 1822 e é instaurada uma Assembleia Nacional Constituinte. Em 1824 fica pronta a primeira Constituição do Brasil. E nessa Constituição, além dos três poderes criados pelo filósofo Montesquieu, executivo, legislativo e judiciário, né, foi criado um outro poder, o poder moderador, onde apenas um imperador ocupava. Então o imperador era chefe de dois poderes, do executivo, ele e os ministros de Estado, e o poder moderador, onde apenas ele. Então ele tinha o poder absoluto, né? E nesse período aí, que nós chamamos de período imperial brasileiro, né, nós tivemos bem rapidamente três momentos. O primeiro reinado, Dom Pedro I, que vai se valer muito desse poder moderador, né? Depois entra o interregno, um período
entre o primeiro imperador e o segundo, seu filho, Dom Pedro II, né, que nós chamamos de período regencial. No período regencial não houve o poder moderador. Por incrível que pareça, foi um período conturbado, mas politicamente democrático, né? E aí vem o segundo imperador, é muito longo aqui, eu não vou me abter nessa história, que também possuía o poder moderador, mas fez uso dele raríssimas vezes. Raríssimas vezes, né? Então, en passant, é mais ou menos essa história aí dos três poderes, né? Desde a sua criação, eles foram criados independentes um do outro. Nenhum poder, o legislativo não pode subjugar o executivo e vice-versa, o judiciário não pode subjugar nenhum outro poder. Ou seja, nenhum dos três poderes pode fazer papel de poder moderador, né? Ah, o que você acha, professor, não sei o que, do que está acontecendo? Eu prefiro que, depois dessa rápida explanação, você busque maiores informações sobre o Montesquieu, leia mais sobre ele, leia mais sobre a divisão do poder em três partes, como foi feito, os detalhes disso, né? E tire suas próprias conclusões. Abraços históricos não tira conclusões aqui definitivas. É você que está me vendo que vai tirar a sua própria conclusão, né? Vamos estudar mais história, vamos prestar mais atenção, né? E basicamente é isso que eu queria falar nesse momento para vocês. Desejo a todos uma boa noite.